Pessoal, bom dia. Uma honra estar abrindo aqui as palestras aqui, os painéis no Act Lounge. Hoje eu estou com 3 executivos de peso da área de cibersegurança. Ricardo Durães, que é head de cibersegurança da maior seguradora da América Latina, do Bradesco Seguros. O Humberto Guimarães, que é CISO do Banco BMG. O Marcos Lima, que também é head de cibersegurança no Santander. A caminho está o Migoto, que é head de cibersegurança na Cielo. Ele vai juntar-se a nós em breve. E a ideia aqui é bater um papo sobre IA, né, no contexto de cibersegurança. A gente vê que a IA foi uma pioneira no uso na cibersegurança, no uso de IA para detecção de sinais, né, para melhoria de identificação de ameaças, né? Então, a ideia aqui é entender um pouco como isso tem ajudado as grandes corporações como Bradesco, BMG, Santander e Cielo, como isso está sendo implantado com toda a responsabilidade, com os guarda-reios necessários e como está melhorando o processo de cibersegurança. Eu gostaria de começar aqui com o Ricardo Durães, né, e perguntar como que tem sido o contexto de uso de IA com cibersegurança dentro do Bradesco Seguros, que tem um contexto extremamente dinâmico, com milhares aí de apólices comercializadas, né? Um contexto muito propício para fraudes e como que a IA tem sido fundamental nesse processo de defesa de uma instituição como Bradesco Seguros. Primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com todos vocês. Olha, até tem um colega nosso aqui também, um CISO de uma outra empresa, que até comenta, e eu concordo bastante, que tem uma frase de um filme que diz que um ninja só pode ser morto por outro ninja, né? Então assim, quando a gente olha IA, o primeiro ponto é, de fato, ali a gente tem uma equipe que está também inserida nesse contexto, né? Inserir o time dentro do contexto de IA, propagar ali conhecimento. A gente tem alguns projetos dentro da própria cibersegurança que fala com IA. A partir disso, a gente começa a se capacitar um pouco mais para dar suporte até às iniciativas de negócio, né? Lá na Bradesco Seguros, a gente tem algumas iniciativas voltadas para IA, né? Nós somos um grupo de algumas empresas, né? Então a gente tem Auto, Saúde, RE, Vida, Previdência. Cada uma delas é uma empresa independente e tem ali seus anseios, suas necessidades. E hoje o mundo, ele é basicamente ali a corrida do ouro é quem consegue ali, de fato, aproveitar um pouco, acelerar o uso de dados para dar uma melhor experiência, para dar mais assertividade. E hoje a IA, ela tem sido ali, de fato, um meio para que isso aconteça, né? Não é diferente na Bradesco Seguros como em qualquer outra empresa, que existe uma grande ansiedade para o uso de IA, né? Então, nós de cibersegurança, a gente tem apoiado alguns grandes projetos lá relacionados com esteiras de negócio, com ofertas mais apuradas de apólice, de seguros, e há ali para uso comum mesmo, corporativo da empresa, onde a gente define alguns guardrails, alguns controles, alguns monitoramentos, né? Por que não? Porque, de fato, a gente tem alguns riscos associados ali ao uso de IA ali no formato de Shadow IT, né? No formato ali sem um controle adequado. Mas assim, a grande chave é, de fato, a gente trazer o time para dentro de uma estratégia, botar o time na realidade, começar a fomentar dentro da própria equipe o uso das ferramentas, o uso da IA, e começar, a partir daí, preparar para todas essas demandas, né? É mais um desafio que a gente tem, né? A gente, eu até vim comentando aqui no caminho com
o Uber aqui que me trouxe, que os saltos eles estão cada vez menores, né? Antigamente um salto de tecnologia ele levava 8, 10 anos, aí começou a passar a levar 5, 3 anos. Hoje em dia, praticamente todos os anos aqui, a gente tem um salto diferente de tecnologia. A IA, ela ainda está inserida no contexto de tecnologia, é mais uma competência, é mais um desafio, e de fato ali a capacitação talvez é a chave ali para a gente poder suportar tudo isso, né? A gente não pode deixar de correr atrás ali e ter um time qualificado ali dentro de todas as esteiras de implementação e para suportar tudo isso junto com o negócio. Perfeito, é muito o conceito de IA responsável, né? De como cria todos os guarda-reis para usar corporativamente. Agora eu queria direcionar uma pergunta para o Marcos, né, no contexto do Santander, né? Como que está sendo o uso da IA na identificação de ameaças em tempo real, como automatizar os tempos de resposta, né, sem impactar a experiência do usuário? Quais benefícios que você vê dessa utilização nessa perspectiva? Claro, obrigado pela pergunta. Bom, quando eu olho para só dar um breve contexto e já respondo diretamente a tua pergunta. Quando eu olho para a inteligência artificial como um todo, eu vejo duas coisas bastante importantes, né? Primeiro, que ele não é exatamente uma novidade. Se eu fosse separar o uso de tecnologias, eu separaria em uso militar, uso empresarial e uso da população em geral. Então, a inteligência artificial sempre foi usada pelos militares e sempre foi usada pelas grandes companhias. A grande revolução da IA é a popularização e a facilidade do uso. Então, o que revolucionou mais recentemente com a IA generativa é a facilidade do uso. Porque a gente sempre obteve esses resultados com modelos. A gente tem aqui engenheiros de dados, vários cientistas de dados, várias pessoas modelando as coisas para poder trazer isso. O que trouxe o diferencial foi, através de um prompt, você fazer uma pergunta simples, ele transformar isso em linguagem de computação e te trazer o resultado. Então eu olho a IA generativa para os dados, assim como eu olho a computação em nuvem para a infraestrutura. Eles não são novidades, eles são aceleradores. O que eles trazem para o mercado é velocidade. E aí isso explica muito da ansiedade que o colega colocou aqui, dos negócios, de todo mundo, por usar IA. Se ele vai me acelerar, vamos começar a usar. Como é que eu diminuo o time to market? Como é que eu diminuo toda aquela fricção? Como é que eu trago eficiência? Como é que eu coloco as minhas pessoas para trabalhar em tarefas menos repetitivas ou menos borings e passam a analisar esses dados? Então, é assim que eu vejo. Portanto, como é que a gente usa a IA no dia a dia no Santander? Em várias coisas. Tá? A gente vem usando IA tradicional, ou a IA baseada em pessoas, há muito tempo. Nas modelagens dos modelos de prevenção à fraude, nas modelagens estatísticas para prevenir uma PDD, né, um prejuízo bancário maior, para dar crédito adequado para as pessoas, para estimar a renda. Porque tem uma curiosidade interessante sobre renda. Em geral, a população de baixa renda, quando a gente pergunta a renda, ele fala que ganha muito para ter um crédito maior. A população que tem alta renda prefere dizer que ganha pouco para que ela não seja alvo. Então, fazer a previsão ou você identificar a renda de um ser humano, ela é difícil porque tem vários vieses. Então, a gente usa a inteligência artificial em diferentes ângulos. Olhando para a segurança cibernética, a gente tem usado de maneira consciente e de maneira muito cuidadosa, no primeiro momento, os agentes de IA ou os módulos de IA nas próprias ferramentas de segurança. A gente está tendo cuidado de ainda não criar um modelo, não ir para um modelo público. Vamos usar os agentes de IA que tem nos EDRs da vida, nos CIEMs da vida, porque eles foram desenhados para aquele produto para poder te ajudar. A diferença da IA no uso é quem sabe fazer as melhores perguntas. Porque no primeiro momento, a alucinação, você perguntava qualquer coisa e ela respondia qualquer coisa, com base na sua afirmação. Muitas vezes você falava uma coisa, ele pegava aquele viés e respondia. Então, os modelos iniciais ali, do 3.5, antes da gente chegar ao 4.0, as famosas alucinações nada mais era que vieses de confirmação. Você dizia uma coisa, ele entrava no enredo e continuava. Nada diferente de uma pessoa, tá bom? Nada diferente de uma pessoa. Você conhece isso? Conheço. E vai.
era isso. Então, esse é o cuidado que a gente está tendo. No grupo como um todo, não só no Brasil, a gente contratou agora um chefe global de inteligência artificial. Então, a gente está chamando de CDIO, que é o Chief Data Artificial Intelligence Officer. Então, ele está ali com esse papel para governar todo o uso da IA no grupo. Seja no front office, diretamente com os nossos clientes, seja no back office, com cibersegurança, prevenção à fraude e todos os outros itens. Mas essa é a maneira que a gente está olhando. Perfeito. Obrigado, Marcos. Agora, com o Humberto, né, num contexto um pouco distinto da cibersegurança, mas bastante representativo, né? Como que a IA, e aí não só a generativa, os modelos tradicionais, né, tem ajudado para detecção de fraudes, né? Como que isso tem agilizado e conseguido maior acuracidade nesse tipo de análise. Aqui eu vou, primeiro, obrigado aí pelo convite aqui para participar aqui junto com vocês aqui. E eu quero puxar um gancho aqui do que o Marcos estava falando, né? Aqui o uso, né, de IA que já está embarcada em ferramentas que a gente já utiliza para prevenção a fraudes, ajuda muito, porque já é uma IA que já está treinada para aquele modelo específico, né? E isso ajuda muito ali, né, no contexto da identificação da fraude, porque esse modelo ali ele já vem, de certa forma, treinado, né, com outras empresas que utilizam essas ferramentas, e aí a gente aplica isso ao nosso cenário. E aí vai ali só fazendo ali o tuning, né, dessa IA, né, confirmando ou não se aquilo ali que ela está identificando é uma fraude, ou não, e isso aqui tem trazido muito ganho para a gente, né, na identificação da fraude, né? O correlacionamento disso também com as informações de cibersegurança, que não era possível, né, com as ferramentas sem utilização de AI, agora a gente já consegue, né? Então, informações ali do dispositivo, de onde está acessando, quando que foi a última vez que ele acessou, de onde que ele estava, se ele conseguiria chegar naquele lugar. Então, todo esse correlacionamento aqui é muito importante na detecção da fraude, né? E aí aqui a gente está falando de um contexto aqui que já é bastante conhecido, né? Da fraude online, né? Da fraude transacional. Agora, outro ponto ali que hoje vem afligindo bastante aqui a gente do setor financeiro é a fraude interna. Né? Quando a gente olha ali as grandes fraudes ali, foram fraudes internas que aconteceram recentemente. Isso aqui é um contexto aqui bastante novo, que aí a gente, de fato, precisa utilizar AI para detectar esse comportamento anômalo de uma pessoa que está dentro da sua organização, com acesso válido, uma máquina válida, com um comportamento até que ele já devia estar tendo ali parecido com aquilo. Então, como que a gente consegue identificar e rapidamente atuar em cima dessas pessoas ali na fraude interna, que é onde a gente ainda não tem grandes modelos, né, que a gente já pode ir lá e comprar de prateleira ali e colocar dentro do nosso ambiente. Então, esse é uma área ali que a gente tem investido bastante para a gente conseguir detectar rapidamente esses sinais, né, e aplicar um tratamento. E aí tudo isso aqui em conjunto com as outras ferramentas, as ferramentas de cyber, onde a gente vai lá, já identificou, já faz o isolamento da máquina, já começa a levantar os dados ali para a gente saber o que foi feito, né, já criando inclusive provas forenses ali para a gente depois ali defender, né, o banco ali numa recuperação daquela fraude, né? E a IA também, eu acho que uma terceira aplicação aqui é trazer velocidade, né? Porque a gente vai ser atacado, a gente vai tomar uma fraude, isso vai acontecer para qualquer um. Agora, quão rápido a gente atua? Porque o dinheiro, ele rapidamente ele escoa pelas IPs que a gente tem por aí, que às vezes não é tão controlada quanto um banco, e esse dinheiro ele vai se dispersando e a gente não consegue, às vezes, ter uma recuperação muito grande. Agora, com AI, você já consegue automatizar a criação dos MEDs ali para a gente fazer, né, a solicitação da devolução do dinheiro, que anteriormente a gente tinha que fazer manualmente, ali, uma pessoa ali fazendo. A gente já consegue automatizar esse tipo de coisa, né? Um cliente que nota que ele está sendo fraudado, a gente tem visto também, isso aqui a gente está até estudando ali,
de como que a gente consegue, né, ter um canal de atendimento também para esse cliente e, através de AI, já identificar se de fato não é uma autofraude, né, se ele de fato está sendo fraudado e a gente já dá os próximos passos para ele, automatizando essa abertura do pedido de devolução, gerando essas informações para a gente já mandar para outra instituição que está recebendo aquele dinheiro que é fruto de uma fraude. Então, eu entendo que nesse caminho aqui a gente vai ganhar bastante velocidade também e aumentar, melhorar essa experiência do cliente. Porque hoje em dia qualquer pessoa que você conversa aí na rua está desesperado ali, né? Cara, eu estou andando com 2 celulares, em casa eu deixo guardado o celular do banco. Então, como que a gente consegue trazer uma percepção de segurança para aquela pessoa escolher operar pelo nosso banco porque ele tem uma percepção de que ele é seguro, né? Então, a gente também tem que pensar como que a gente consegue trazer esses mecanismos para trazer facilidade, né? E ajudar o nosso cliente. Porque hoje em dia é um parto para qualquer um aqui que já teve alguma fraude ali, tentar... A primeira coisa que você faz, você vai tentar ligar no banco do destino do dinheiro. Quando deveria ser o contrário. Liga lá no seu banco ali que ele já vai te ajudar, né, nessa abertura ali, no pedido de devolução, né? Mas aí entra também a questão de educação, né? Então, a gente trazendo essa experiência também com o uso de AI, eu acho que vai ser espetacular aqui, trazer um ganho imenso para a gente. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse ponto da ameaça interna, né, da agilidade de fraude, são 2 vetores aí que realmente têm uma probabilidade muito grande da gente ganhar velocidade, né? E aí, falando, Ricardo, num outro ponto que está muito em voga, a questão de identidade digital, né, e fraudes de identidade digital, né, com deepfakes, etc. Como que dentro da segurança cibernética e com as ferramentas que a gente tem hoje, tem sido mais fácil de identificar esse tipo de ameaça? Legal. Olha, alô? Alô? Agora veio. Olha, a cibersegurança, assim, ela tá cada vez mais, o nosso desafio é implementar uma cibersegurança por contexto, né? Então, quando a gente, fazendo um paralelo básico, né? Todo mundo aqui já deve ter sido orientado a usar MFA, né? Multi-Factor Authentication, né? E o modelo de autenticação, principalmente aqui em instituições financeiras, ela está cada vez mais baseado em contexto, né? E não só com o MFA, que também tem lá seus desafios, tem lá, existem métodos, etc. Não só, às vezes, com a biometria facial, mas sim num contexto aí onde entra principalmente a IA para acelerar o consumo de dados, mas normalmente, hoje em dia, os sistemas mais avançados de autenticação, eles analisam um contexto muito maior do que simplesmente um login senha, do que um MFA. Eles analisam, eles cruzam informações ali que muitas vezes a gente não tem nem ideia, né? Por exemplo, geolocalização é um pouco mais comum, às vezes velocidade de digitação do dispositivo, muitas vezes os aplicativos que estão instalados no seu dispositivo, no caso de um banco, o tipo de transação, o perfil de transação que você está fazendo. E aí, acho que o cruzamento de todos esses dados, normalmente ali, ele vai dar uma espécie de um score, e aí entra também a questão de experiência do usuário, né? Que normalmente você pode dar uma experiência escalonada para o usuário, né? De acordo com o score ali, você pode simplesmente bloquear aquela transação, se você achar que é algo que está com um score muito baixo ali, um risco de fraude muito grande. Um score médio, você pode lançar um desafio, fazer uma dupla checagem, fazer uma verificação adicional. E quando você tem um dispositivo altamente confiável, uma transação altamente confiável, você dá a melhor experiência possível para o usuário, né? Mas traduzindo em miúdos, de fato, assim, hoje não tem um método único, você não pode confiar em uma única informação de autenticação, uma única informação de identidade. Hoje a gente está cada vez mais caminhando para uma autenticação de contexto, né?
olhar aquela autenticação, aquela transação, aquele fluxo de negócio baseado no contexto de informações. E aí onde entra uma aceleração, que uma IA pode acelerar muito o consumo, análise de comportamento, modelagem de dados para tomar a melhor decisão que equilibra a experiência do usuário e a segurança ali do negócio. Perfeito. E Marco, dentro de um contexto onde você tem conformidade regulatória, escalabilidade tecnológica, né, e segurança cibernética, como é que você balanceia isso tudo, né? Como é que você consegue trazer uma harmonia, né? E principalmente em termos de não prejudicar a jornada do usuário e mesmo assim conseguir atender todas as necessidades, sejam regulatórias, de segurança para o usuário final. Olha, o ponto é bom, porque os executivos de segurança, alguns anos atrás, eles foram reconhecidos pelos times de negócio como as pessoas do não, né? Não pode isso, não pode aquilo. Aí ele me bloqueou. Inclusive eu reforço com o time, a gente não bloqueia ninguém, a gente protege. Se você tentou acessar o Gmail e você foi impedido, você foi protegido. Para você não baixar um anexo, um malware e essas coisas. Então, assim, tudo vai de como é que a gente comunica. Mas aí, no proxy vem escrito, você foi bloqueado. O usuário fica super incomodado. Então, a gente precisa mudar a mentalidade, inclusive da forma como a gente se comunica. Olhando para isso, eu acabei de falar que a IA é um acelerador. Ele diminui o time to market. Está todo mundo na corrida maluca para saber quem vai conseguir chegar na frente. Dado isso, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e dizer que não existe, que é perigoso, que é isso ou aquilo. Porque, de fato, tem os seus perigos regulatórios, tem os perigos de vazamento de dados, tem coisas que a gente ainda nem previu que possam acontecer. Um dos primeiros casos que se tornou público foi um caso da Samsung, onde um desenvolvedor pegou o código que queria melhorar e colocou no ChatGPT. Tem muito folclore em torno disso, porque o ChatGPT pegou o código e mostrou para outra pessoa. É mais simples que isso. Ele colocou o código no ChatGPT, ficou gravado na conta dele, ele acessou da casa dele com o mesmo código, porque estava na conta. Então tudo que ele colocou no trabalho estava na conta. E a máquina dele estava contaminada. Foi mais simples que isso. O ChatGPT funcionou como uma área de transferência. Ele copiou do trabalho, colou no ChatGPT, acessou em casa, a informação estava lá. E daí ela vazou. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Pois é. Então esses são os perigos da gente usar. Então o que a gente fez dentro do banco, eu acho que muitas indústrias estão fazendo, são duas abordagens. Primeiro, olha, tudo que for público, o próprio ChatGPT, o Copilot Personal e todos os assistentes, cara, não usa esse. Vamos usar o Copilot, no caso, a gente usa a Microsoft, então vamos usar o Copilot da própria organização. E a gente foi aprendendo e reportando coisas para a Microsoft. A gente encontrou várias falhas no Copilot e reportou todas elas. Ou seja, a gente não abriu para toda a organização. O crescimento foi um crescimento cebola. Então você foi descascando até você chegar no uso. Então esse é um cuidado ao adotar novas tecnologias. Não é só para IA, para qualquer uma delas, mas isso aqui é um ponto. O outro cuidado que está todo mundo falando sobre a IA ética, eventualmente, se ela foi treinada em modelos baseados em humanos, ele vai extrair vieses humanos. E esses vieses têm de diferentes dimensões. Como é que eu coloco uma IA sem viés? Existe um ser humano sem viés? Todos nós temos. Eles foram treinados em cima dos nossos padrões, dos nossos livros, dos nossos códigos, das nossas conversas. Então, naturalmente, ele tem um bias que vai para um lado ou para o outro. Equilibrar esse bias para que ele não seja ofensivo, para que ele não seja ilegal, é o desafio, especialmente no front office. Então, esse modelo de adoção aos poucos, ele permite que a gente avance o negócio em diferentes linhas, mas sem colocar a operação de fato em risco. E já tiveram vários casos desse. Uma empresa de tecnologia específica colocou um chatbot para conversar, depois de um tempo, ele estava racista. E foi desativado. E não era uma pequenininha, era uma big tech. Então, assim,
essas experiências já aconteceram. A gente precisa olhar para o passado, essas experiências, e aprender com elas. E um outro viés aqui, um viés não, na verdade, um outro olhar para GenAI especificamente, eu falei que ele é sobre aceleração, mas sob a ótica de uso, para mim, GenAI ou os chatbots, eles são a linguagem de programação do presente, não do futuro. Porque GenAI já é uma realidade. Ele é a linguagem de programação do presente. Então, enquanto no passado a gente desenvolvia sistemas em Python, em Java, em C# para fazer o que eu chamo de básico, né, que é o CRUD, Create, Read, Update, Delete. Vai lá na base de dados e você cria um registro, lê um registro, atualiza ou deleta. A nova linguagem de programação atual é a GenAI, que você pode escrever as suas regras de negócio e ele vai interagir com essa base de dados. Seja a base de dados, seja o LLM. Então, por isso que ele está sempre aqui, nossa, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Se a gente trocar, de fato, um desenvolvimento natural pela GenAI, a gente tem aqui grandes potenciais, mas ainda tem muita coisa para a gente colocar. Então, acho que a Microsoft foi muito feliz ao escolher o nome do produto dela, Copilot. Neste momento, ele é um copiloto. Ele não é o piloto. Não estamos prontos ainda para que ele seja o piloto. E eu acho que essa é uma mensagem muito importante. Primeiro, adotar aos poucos, em camadas, sabendo que aquilo ali é um teste, e entender que, até este momento, ele é o copiloto. Essa é uma abordagem importante. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Marcos. E aí, pegando até um gancho com isso, e aproveitando aqui para a gente fazer já ir para o fechamento, eu queria pedir para o Humberto compartilhar qual que é a visão de futuro em relação a essa integração, vamos dizer assim, de IA, né, e segurança. O que você vê para o futuro, principalmente relacionado ao mercado financeiro? Não, legal. Bom, eu vejo aqui que para o futuro, de fato, a gente vai ter que utilizar massivamente, né, a questão da inteligência artificial, como o colega falou aqui, né, um ninja só é morto por outro ninja. Então o pessoal está utilizando isso, né, para nos atacar. Então a gente vai ter que utilizar também para detecção, resposta rápida, né? Então eu sei que é mais do mesmo, mas agora de fato a gente vai ganhar velocidade, né, porque a gente diminui muito essa curva de aprendizado, né? Até tinha escutado um tempo atrás que o novo superpoder da área de segurança da informação é a inteligência artificial, porque a gente diminui muito essa curva ali de aprendizado dos nossos times ali, né? E fala um pouco também com aquela questão de escassez de recursos em cyber, né? Porque agora ele consegue aprender muito mais rápido e às vezes ele não precisa conhecer da ferramenta, ele consegue fazer perguntas em linguagem natural sobre o que está acontecendo ali no seu ambiente, né? Cara, o que está acontecendo aqui durante esse ataque? Qual máquina aqui que está apresentando um comportamento anômalo? Se eu desligar essa máquina, o que vai me impactar? Então, várias coisas que a gente às vezes demorava ali num tratamento de um incidente, a gente vai conseguir ser mais rápido, né? A criação desses modelos de monitoração vai ser muito mais fácil também, né? Porque a IA já vai trazer ali essas anomalias ali para a gente pensar como criar, né, as nossas regras ali de detecção e tudo mais. E essa integração também, né, com o negócio, né, a gente virando mesmo assim uma área de cyber que está dentro da área de produto, atuando na prevenção a fraudes. Eu acho que a AI com os agentes delas ali vai permitir que a gente entregue essa melhor experiência para o nosso cliente, uma experiência com contexto, né? Então, não é simplesmente que eu bloqueei por uma regra dura, né? Eu tenho um contexto todo por trás ali que me ajuda. Então, eu vejo que os times também vão poder ter mais tempo para pensar nas coisas ali, né? Pesquisar um pouco mais, porque hoje em dia está todo mundo ali sobrecarregado com as atividades ali que são operacionais, que eu entendo que nesse modelo aqui, a gente trazendo conhecimento, treinamento para as pessoas, eles vão conseguir criar, né, esses agentes ali para ajudar eles ali nas atividades operacionais, né? Hoje em dia mesmo, assim, isso aqui não é nem futuro, é o que já vem acontecendo, né? Tem várias
questões ali, onde a gente tem atividades operacionais que requeririam uma pessoa ali para fazer toda a análise, e a gente já consegue fazer com uma inteligência artificial, né? E aqui não estou falando de uma análise ali de um incidente de segurança, estou falando até de uma análise ali mesmo, de uma fraude, né? A gente levantando ali toda a nossa base ali de informações para trazer ali, montar um dossiê sobre aquela atividade. Tudo isso aqui a gente consegue fazer de forma muito rápida, né? O que era feito, né, na maioria das vezes, nós que somos bancos aqui, contratamos muitos BPOs para ajudar a gente, né? Um BPO hoje em dia pode praticamente ser substituído por uma inteligência artificial. Então eu vejo bastante no futuro a gente ganhar eficiência com esse tipo de coisa. Perfeito. Bom, pessoal, gostaria de imensamente agradecer a vocês pela participação, 3 grandes líderes aí da área de cibersegurança, compartilhando aí a visão e a experiência deles dentro dessa área com o uso de IA, né? Gostaria de convidá-los agora para a gente tirar uma foto aqui do painel, né? E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.